Deixa eu só ler aqui o que o pessoal está postando. Antônia, aqui no YouTube, tem me sentido desanimado, Ricardo. Não fique desanimado, não. De jeito nenhum. Anete, penso nos outros, não em mim. Pois é, mas cada um só dá o que tem. Se você não cuidar de você, como que você vai oferecer o seu melhor para os outros? Frederico está se sentindo desmotivado. Gente, pessoas desmotivadas não podem lutar contra a escuridão, tem que acender a luz. Comece a investir em tarefas, atividades que ajudem você a se sentir melhor. Descubra coisas que te fazem bem. Eu vejo muita gente focada no que faz mal. Aí você vai ficar mal mesmo. Não é? Semana passada, em Belo Horizonte, eu participei de um evento para 1000 pessoas, maravilhoso, em homenagem ao hospital há 50 anos, do Hospital Espírita André Luiz. E aí nós falávamos da valorização da vida em virtude dessa tendência infeliz, né, que muitas pessoas têm de querer tirar a própria vida, né, do suicídio. E uma das questões das pessoas muito depressivas é o foco no que não dá certo. É o treinamento na mente das coisas que dão errado, né? Não faça isso. Vou voltar. Professor Chaneco, nós temos o trabalho do Martin Seligman. Hoje cedo, na Pílula do Evangelho, eu falei de novo do trabalho do Dr. Richard Davidson. Há uma legião, meus amigos, uma legião de profissionais ao redor do mundo provando. Você treina a sua mente para ser pessimista ou otimista. Você tem uma pequena quantidade de pessoas que vai precisar sempre tomar remédio, pelo menos por hora, para se libertar das dificuldades. Mas se você não fizer a sua parte, infelizmente, nada acontece. Então a gente tem sim que treinar nossa mente na positividade, lógico. Não é? Fundamental, tá bom? Gente, essa é a ideia. Se você criar limites, os seus limites, eles vão te limitar. Entende? Esse é um negócio muito sério. Muito sério. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu trabalhei com atletas profissionais, eu trabalhei muitos anos com jogadores de futebol de seleção brasileira, de futebol mesmo, né? Com treinadores conhecidos, né? No coach esportivo. Eu falo isso com muita alegria. Eu fui o primeiro coach esportivo das Américas, Estados Unidos, Europa, da América Central, aqui da América do Sul, a se consagrar campeão com o time nacional, que foi com o Cruzeiro. Então nós fizemos um trabalho muito legal. E com atletas profissionais eu vi o seguinte: batedor de pênalti, o cara pode ter feito 100 gols, tá entendendo? Se ele bater o próximo pênalti, ele não sabe se ele vai converter o gol. Ele não sabe. Eu, de novo, trabalhei muitos anos na Rádio Liberdade com cantores, né? A gente fazia o Sua Vida Mais Feliz, na rádio também muito importante em Minas Gerais, e lá eu tive a oportunidade de ter contato com alguns cantores muito famosos. Não vou citar os nomes aqui, mas todos que vocês conhecem, estão nas paradas, nas televisões, vendem milhões de discos e tal. Bem, pessoas como outras quaisquer, cheias de dúvidas, de problemas, de receios. E o que acontece? Eles nunca têm a certeza de quando que uma música vai fazer sucesso. Pronto, deixa eu contar um caso. O Michel Teló, né, que está na Globo, que é um sujeito muito legal, muito simpático, por sinal. O Teló, ele fala exatamente isso. Quando ele explodiu com a... Até esqueci o nome daquela música lá, para todo mundo, né? Ele não tinha a menor ideia que aquilo ia bombar, que ia dar certo. Então, assim, eles lançam uma música e torcem para funcionar. Às vezes você acha que essa música vai dar certo, e não dá. Um escritor lança um livro, você fala, uau, isso vai explodir, não explode. E de repente aquele livro que você nem espera vende muito. A música que você não espera toca bem. Onde é que eu quero chegar? Não tem como saber aonde o diamante está. Você tem que tentar. Não tem jeito. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que acertam as tentativas. São aquelas que não desistem nas frustrações. É diferente. Anote isso aí. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas, entendeu, que acertam todas as tentativas. São as que não desistem na hora das frustrações. E é por isso que elas sobrevivem fazendo aquilo que fazem para aprenderem a serem bem-sucedidas. Por isso, meus amigos, não desista de você nunca. Não desista de abrir o seu negócio, não desista de ser um profissional melhor, não desista de ter uma família feliz, não desista de vencer vícios, se libertar de qualquer dependência química, não desista de ser um ser humano de bem, alegre, apesar de muitas pessoas não serem ainda, não desista de você. Eu vejo muita gente que quer ter sucesso na vida, mas a pessoa vive o tempo todo desistindo de si, ela duvida da própria capacidade. Tem gente que quer melhorar, mas a pessoa não estuda, não lê, não abre a cabeça, quer fórmulas milagrosas. Aí não tem jeito. Vocês sabem, eu trabalho com investimento há muitos anos. Eu dou aula de coach financeiro. Graças a Deus, trouxe o coach financeiro para o Brasil, numa época que não existia ninguém falando disso aqui, e fico super feliz. E aí, uma das coisas que eu vejo claramente é que muita gente sabe o que precisa ser feito para melhorar a vida financeira, mas não faz por comodismo. Sabe, a pessoa sabe que ela tem que fazer um controle financeiro, mas ela não faz. Ela não supera o limite da preguiça de pegar e fazer o controle.
que você pode fazer no aplicativo, por exemplo, celular. Você vê, eu costumo dizer que tem pessoa... O que é o desequilíbrio financeiro, né? É você comprar uma coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para uma pessoa que você não conhece o ser humano que você não é. Tá entendendo? Mas assim, a gente vive numa ilusão. Não, esquece. Gente, pessoas bem-sucedidas, ao contrário do que parece, são econômicas. Elas não vivem comprando coisas para mostrar para as outras pessoas. Isso é um ou outro que faz. A maioria das pessoas que eu conheço, que vieram do zero, que ralaram bastante, sabem o valor do dinheiro, são pessoas generosas, bondosas, compartilham o seu tempo e o dinheiro que tem com outras pessoas. Entende? São pessoas que não são gastadeiras. As pessoas gastadeiras, curiosamente, são as pessoas que menos têm dinheiro. Olha que loucura. É sério, no coach financeiro, tem uma das aulas que eu mostro o trabalho feito por dois cientistas, né, também da Universidade de Harvard, que estudaram a origem da fortuna, William Danko e Thomas Stanley. Durante 20 anos, eles acompanharam pessoas que saíram do zero e fizeram fortuna, em vários países. Eles queriam entender a maneira desses caras pensarem, se sentirem. E aí eles viram que um dos limites que eles tiveram que transpor era a ideia de que ele tinha que ser bem-sucedido para ter dinheiro. Não, a maioria arriscava, porque ninguém sabe aonde que as coisas vão dar certo. Então você não pode ter medo de errar, tá entendendo? Você não pode ter medo de dar o próximo passo. Você não pode ter receita. Se você tiver esse receita, você não vai sair do lugar. Ponto. Quem fica esperando receita pronta, gente, não sai do lugar para nada. Né? Para cada 10 coisas que eu faço, eu erro 8, acerto 2 e estou feliz demais. Essa é a ideia. O Malcolm Gladwell fala que as pessoas geniais, a média delas de acerto é 3 para 10. Mole? 3 para 10 tentativas. Michael Gladwell é um jornalista americano famoso pela série Outliers, os fora de série, investigando pessoas fora de série. Olha que legal. Esses caras erram muito, entende? Pelé fez 1.283 gols, mas jogou um monte de bola para fora, cabeceou para fora, errou vários chutes. Então, presta atenção, não é o que você faz quando você acerta que define quem você é, mas sim o que você faz quando as coisas não dão certo. Esse é que é o ponto. Ok? Então, mente ligada para todo mundo.